Sejam bem-vindos, programa Doutora Ritz começando todo sábado, 3h30 da tarde, esse nosso encontro marcado com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. Hoje vamos estar recebendo a ginecologista e obstetra Albertina Duarte. Ela vai estar conversando com a gente sobre um tema essencial e que aflige muitas mulheres. E eu tenho certeza que muitas de vocês têm dúvidas, têm anseios, têm, de alguma forma, medo dessa situação que se apresenta para a mulher, que é a menopausa. Então, a ginecologista, doutora Albertina, seja bem-vindo. Obrigada, doutora. Muito bem-vindo ao nosso programa. Uma vasta experiência clínica, mais de 30 anos aí de vivência com as mulheres. Doutora Albertina, primeiro, então, vamos tentar entender o que é, afinal, a menopausa. Veja, a menopausa é a última menstruação. Quer dizer, então, menopausa, a pausa da menstruação. E a mulher está muito ligada com a menstruação. Então, na verdade, nós temos ciclos. O ciclo da primeira menstruação, o ciclo da gravidez e o ciclo do final da menstruação. Existe um movimento hormonal. Mas, antes do término da menstruação, como antes do começo, existe uma preparação do corpo. Quer dizer, 3 a 4 anos antes. Seria o climatério, então? Seria o climatério. Então, climatério não é menopausa, são coisas diferentes. O climatério é o período em torno da última menstruação, que dura 3 a 5 anos antes e depois. Isso então, varia de mulher para mulher? Varia, mas nós podemos fazer um marco, Ritz. Se tem uma menopausa, a última menstruação antes dos 40 anos, nós chamamos de menopausa precoce. Antes dos 40, não é normal de acontecer? Não é. Então, essa mulher tem que estar atenta porque ela já teve mudanças hormonais bem antes. Quer dizer, aos 36, 37 anos, ela já começa a ter falha, vou dizer, diminuições dos hormônios. Isso indica que ela pode estar com algum problema de saúde? Pode. É ruim que essa menopausa aconteça antes, muito precoce, porque ela vai ter alterações desde mudanças do cálcio, desde a consequência da osteoporose. Quer dizer, não é normal uma menstruação parar antes dos 40 anos. Como também, se essa mulher tiver 56, 57 anos e ainda continuar menstruando... Também é problema. Também é preciso um alerta. Ela precisa saber o que está acontecendo, porque às vezes ela pode ter um escape, ela pode ter um pólipo, pode não ser menstruação. Então, existe um período normal que se espera que essa menopausa pare. Toda mulher entra em menopausa? Toda mulher entra. Isso é normal? Isso é normal. Ela não tem opção? Não tem opção. A menstruação acaba. Quer dizer, e aí tem um mito. Às vezes tem mulher que fala assim, mas eu menstruei com 9, 10 anos, 11 anos, então eu vou terminar mais cedo. Não. Na verdade, aquela mulher que menstrua mais cedo tende a terminar mais tarde, porque ela tem uma quantidade hormonal muito grande. Então, aquela menina que menstrua com 18 anos, 17 anos, às vezes, mais tarde, às vezes até 15, ela precisa ficar atenta, porque como ela tem, às vezes, uma diminuição hormonal, por isso ela menstruou mais tarde, pode ser que ela termine a menstruação mais cedo. Entendi. Então, o climatério é a preparação do corpo da mulher para uma hora parar de menstruar. Então, demora um tempo, é preciso que ela já entenda. Ela vai começando a ter assim, às vezes a menstruação começa a falhar. Ela tinha uma menstruação de 30 em 30 dias, começa a ter, às vezes, 35 dias, ou às vezes ela tem escapes no meio, ela tem mais um fluxo maior. Então, a menstruação dá sinais, ela tem alterações. Às vezes, ela nunca tinha tensão para menstruar, começa a ter. Então, ela fala assim, nossa, as minhas mamas não eram doídas, agora estou tendo dor, como se eu tivesse mocinha, eu estou tendo tensão para menstrual. Mas a grande mudança é no corpo. Às vezes, ela tem uma maior dificuldade de emagrecer, ela tem uma concentração dos hormônios naquele lugar ruim que eu digo, o quadrado das bermudas, quer dizer, a bermuda que fica aqui, aqui no abdômen, ela tem um aumento de peso e ela começa a se sentir, nossa, estou mais difícil, estou mais ansiosa, estou mais triste. Sim, então a mulher sempre sabe que está entrando na menopausa ou ela pode simplesmente ser deflagrada com um súbito desaparecimento da menstruação? Nessa fase, com 40 anos, 45 anos, a mulher começa a viver algumas situações novas. Desde o relacionamento, desde o repensar a vida dela. Ela fala assim, nossa, eu não trabalhei até agora, gostaria de fazer alguma coisa, o relacionamento está mais difícil, ela tem mais dificuldade de se sentir envelhecendo. Hoje nós somos numa forma que a mulher quer ser eternamente jovem. Uma coisa é se cuidar, outra coisa é querer ser sempre jovem. Então ela fala assim, eu não estou bem, ela tem
tem dificuldade de achar que está sendo desejada. E isso tudo tem a ver com a menopausa. Tem a ver porque ela se sente mal e ela às vezes não está atenta aos fenômenos físicos dela. Quer dizer, então, uma coisa importante, que às vezes ela está mais centrada, queixando-se, com dificuldades na vida, ela está se sentindo mais cansada, mas é um outro momento. Esse outro momento onde ela tem que estar atenta e fazer exames, porque às vezes ela relaxa na alimentação, ela não tem tanta disposição para o exercício. Sim. É ao contrário, depois dos 40, ela tem que ser criança, ela tem que se alimentar melhor, tem que tomar mais líquidos, tem que fazer mais exercícios, a própria eliminação da serotonina, os novos alimentos, porque às vezes ela fala, estou cansada de fazer comida, então só janto, ou então só almoça. Isso está errado. Está errado. É aí que ela tem que tomar maior cuidado. Então, uma mulher que depois dos 40 anos começa a ser criança, como eu digo, então cuidar mais da alimentação, fazer mais exercícios, achar, eu me amo, essas marcas do meu rosto aqui são as marcas da minha vida. E se de repente o marido até brinca, ei, você já está velha, você já está coroa, ou então você já não engravida mais, ela começa a se sentir diferente. Não, é aí que ela fala, toda essa história de 40 anos que eu tenho de briga, de lutar, de cuidar de alguém, mesmo que ela não tenha tido filhos, ela é mãe, ela cuida dos irmãos, ela cuida disso. A maternidade não é parir, a maternidade a mulher é acolhedora. Então é aí que ela tem que falar assim, olha, eu sou tão forte que eu estou aos 40 anos aqui batalhando. É aí que ela tem que retomar a autoestima. E seria exatamente o período que ela começa a entrar na menopausa. E o corpo puxa tudo para trás. Então ela tem uma pausa de tudo, ela sente uma pausa da vida. Quer dizer, a pausa é só da menstruação. A menstruação é um ritual de passagem. Da mesma forma que ela ficou mulher menstruando, ela continua mulher sem menstruar. Que a mulher tem esse apego, né, da feminilidade vinculada à menstruação. E parece que quando rompe isso, ela deixa de ser um pouco mulher. E não é verdade, então. E não é verdade, porque o homem, na verdade, ele não tem esse ritual. Ele se sente homem quando ele tem uma mulher. Ele não fala, a mulher fala assim, fiquei mocinha quando eu menstruo. Então, existe dentro da cabeça, já ficou velhinha quando acaba. Claro. E ela não pode se apegar a isso, porque a menstruação é apenas uma parada do ciclo hormonal. Além de tudo, os hormônios se adaptam 5 anos ainda depois que ela para de menstruar, ainda tem 5 anos para os hormônios estarem se adaptando. E são, então, esses os sintomas? Enquanto ela está se adaptando, seriam os sintomas da menopausa? Os sintomas da menopausa. Quais seriam? Os sintomas do climatério, né, vou te dizer. Quais são os sintomas importantes? Que, na verdade, hoje, climatério e menopausa se juntam. Quer dizer, só para tentar falar fisicamente, menopausa é o término da menstruação, mas você pode usar climatério e menopausa, o que importa é o que está sentindo. Isso. Quer dizer, ela sente ondas de calor. Muitas mulheres sentem. Todas sentem? Não, 30%. O bom é que menopausa tem sintomas que nem todo mundo sente. Cada uma sente de um jeito? Não. Agora, ondas de calor. Às vezes ela fala assim, parece que está todo mundo aqui com uma roupa e eu estou sentindo frio, né? Às vezes ela dorme e o marido fala, que isso? Você está com calor? Eu estou com frio. Ela quer ligar o ar-condicionado e ele quer o edredom. Então, às vezes ela fala assim, no meio das pessoas, então é a hora que ela tem que dar uma disfarçada. Ela tem que disfarçar porque realmente ela fica diferente. Outra coisa, a menstruação, como eu disse, fica irregular, mas o aumento de peso é importante. Ela tende a aumentar de peso, então? Tende a aumentar de peso se ela não se cuidar. Então, essa mulher que quando entra na menopausa vai ter mais chance de acumular gordura. Principalmente na barriga. Na região abdominal. Por isso que a mulher também começa a ficar mais redondinha, aumenta um pouco o perímetro abdominal. Porque é o inverso, né? Que quando a menina está adolescente, ela vai arrumando as formas. Se você está na menopausa, você pode atrapalhar as formas. Em vez de ficar redonda, fica mais... Então, de alguma forma, ela começa a perder os contornos femininos? Começa a perder. Mas não tem necessidade, porque você vê tantas mulheres hoje, as mulheres estão se cuidando, a gente está falando isso antes, né? Isso. Hoje a mulher com 40 anos, quando eu entrei na faculdade, a minha professora de 45 anos era uma mulher mais velha. A minha avó, quando eu cheguei no Brasil, ela tinha 48 anos, eu falei, nossa, minha avó é velhinha. Hoje uma mulher de 45 anos é jovem, é maravilhosa. Então as mulheres hoje estão muito mais fortes. Eu acho que elas são muito mais jovens que os homens, porque uma mulher de 50 anos, ela está querendo sair, ela está querendo andar, e às vezes o homem quer ficar em casa. Então aí começa a ter os problemas, porque muitas mulheres, elas começam psicologicamente a não se sentir valorizadas, e elas sentem, então, a questão, eu diria hoje, nós temos problemas hormonais que nós podemos tratar. Às vezes ela pode ter um pouco mais de cansaço, um pouco mais de enxaqueca, um pouco
pouco. Na questão sexual, ela pode ter menos desejo. A gente já vai falar sobre isso. E para isso tudo, existe tratamento? Na verdade, o tratamento maior é a mulher ter autoconfiança. Aí eu não tenho dúvida. Hoje, depois de mais de 30 anos que eu atendo as mulheres, são 40 anos que eu sou formada, eu tenho maior carinho para ter tranquilidade para falar. Se você quer não acreditar que você está na menopausa, e se você fala, eu estou bem, é o primeiro tratamento andando. Quer dizer, na verdade, não é uma receita. Existe uma autorreceita que a mulher quer se tratar e quer ficar bem. Então, primeiro, ela pode... Alimentação, você estava falando do seu programa da alimentação. Então, a alimentação é importante. É importantíssima. Ela tem que jogar fora os carboidratos, os pães, os lanches, né? Aquelas mulheres que falam, aí à noite eu não janto, eu só faço lanche. Não é a hora da vida para ela estar fazendo isso. Não. Então, voltar àquele tempo da avó, dos antigos. Se ela não quer jantar, tudo bem. Mas sopas bem misturadas, com vários ingredientes, com carne sim, mas com muitas verduras. Sempre se preocupando com o valor nutricional da alimentação. Atividade física também é importante. Fundamental. É hora dessa mulher. O mínimo que ela faça é andar. Eu sou muito a favor hoje das mulheres fazerem dança. Que atividade física, inclusive, previne a osteoporose. E essa mulher tem mais risco, não tem, de osteoporose? Andar e bater os pés no chão, essa situação, ela vai ajudar realmente a mulher a não ter osteoporose e conhecer o seu corpo. Porque ela começa a retomar durante muitos anos, às vezes ela fica envolvida com a família. E não tem tempo, Mas e a reposição hormonal em si? É o grande tratamento, não? A reposição hormonal, ela hoje não é a mágica, não é a pílula mágica. Porque as mulheres têm medo de fazer reposição hormonal, que já se falou muito do risco de câncer. Então, você pode repor aquilo que falta. Então, o que é repor? Primeiro tem que fazer uma avaliação hormonal para ver o que falta. Quer dizer, se você optar por uma reposição hormonal, você pode ter desde a reposição hormonal fitoterápica, que hoje já tem evidências de que está bem. Que aí não é remédio. Não é remédio, são as isoflavonas que estimulam a produção dos estrógenos. Você tem hormônios que são colocados localmente, né, com cremes. Você tem desde hormônios na linha da testosterona bioidêntica, o estrógeno, e você tem hormônios que você toma por boca também. Então, não é um tratamento padrão. Cada caso... Não é um kit, não é kits, não é. E o mais importante, que não é para toda a vida. Quer dizer, você pode tomar de 6 meses até 2 anos. Eu não acho que mais de 2 anos... Mas a mulher vai estar em menopausa agora, a partir do momento que ela entra em menopausa, é para a vida toda. É para a vida inteira, mas ela não precisa tomar todo o tempo os hormônios. Não é como o hormônio da tireoide, que ela precisa tomar o resto da vida. Então, ela pode fazer pausas e pode ver. Agora, eu diria que as evidências mostram que 30% só das mulheres precisam de reposição hormonal. As outras reposições, elas são reposições com exercícios, com alimentação, com a vitamina E. A vitamina E então, é fundamental. a gente tem uma série de alternativas hoje em dia para estar melhorando a qualidade de vida dessa mulher. O chás, o licopeno que você acabou de falar, quer dizer, as frutas vermelhas, o queijo, a alimentação é fundamental, porque o cálcio baixo faz com que a mulher tenha risco de osteoporose e que passe a ter fraturas e se sentir mal. O ferro, às vezes ela fica anêmica e ela fica cansada, não é porque ela está triste, nem deprimida, ela está anêmica muitas vezes. E ela culpa, às vezes ela acha que a culpa é dela e é orgânico o problema. Orgânico, ela pode estar hipertensa, mudanças da hipertensão, diabetes. Então, essa época é a hora de baixar o sal, tirar o açúcar e fazer uma alimentação como quando ela tinha 2 anos de idade. E a libido dessas mulheres? Importante. Hoje eu vi uma pesquisa que o Dr. Valdir Tardini fez na Unicamp, que eu fui banca da tese. Veja, se ligou muito à questão hormonal, mas a pesquisa dele, com 4.000 mulheres, mostrou que era falta de interesse. Porque a mulher pensa, né? Eu estou entrando na menopausa, então devagarzinho eu vou começando a encerrar minha vida sexual, vou perdendo interesse, e não tem que ser assim. E não tem que ser assim. E ela também começa, o parceiro também não está tão interessado. Ela quer namorar. Então, muitas mulheres que dizem, eu não tenho mais nenhum prazer, quando elas se interessam por outra pessoa, ou o parceiro renova o relacionamento, quer dizer, é hora de namorar. A vagina pode ficar mais ressecada. Porque a menopausa
menopausa, ela causa uma série de alterações no organismo da mulher, não causa? A vagina fica mais ressecada, mas eu vou dar uma dica. A vagina, eu que examino, a vagina fica igual criança, é a vingança. A vagina fica nova. Quer dizer, na verdade, ela fica sem lubrificação e mais apertadinha. Isso atrapalha a vida sexual da mulher. Mas ela pode colocar isso a favor dela. Porque se é uma vagina que fica mais, entre aspas, mais apertada, se ela fizer exercícios, os exercícios que são de contração e de soltar a vagina, ela vai aprender a ter maior elasticidade. Pode lubrificar a vagina com cremes hidratantes, o hidratante natural, sem hidratante, por exemplo, um creme hidratante que ela pode passar no rosto, ela pode passar na vagina. Então, existe solução e as mulheres não precisam simplesmente achar que é uma condenação a entrada da menopausa, elas podem continuar a ser plenas. Até creme na vagina hormonal ela pode ter. Então, fica a dica aqui da Então, doutora assim, Albertina. exercícios para vagina. E outra coisa, eu quando examino uma mulher de 55 anos e atendo adolescentes, a vagina é muito parecida. Quer dizer, então, o homem tendo relação, ele não percebe se a vagina é nova ou não. Quer dizer, porque a mulher acaba ficando com pode cair tudo, eu digo. Pode cair seio, pode cair lá atrás, mas a vagina fica nova ao contrário, porque ela fica mais apertada. Então, para o homem, ele pode até ter mais prazer nisso. Se ela conseguir adaptar, lubrificar, mas se ela não tem desejo, ela não se lubrifica. Então, fica tudo ruim. Ela fala, é por causa da idade, mas não é por causa da idade. É porque ela também não tem interesse. Então, uma mulher mais excitada... Então, é mais a cabeça do que o corpo. Mais a cabeça. Uma mulher excitada, ela se lubrifica. Mulher não excitada, não se lubrifica. A senhora, inclusive, tem alguns livros publicados que falam sobre o assunto, né? Vamos mostrar aqui. Então, esse é o prazer de ser mulher, esse é o gosto de ser mulher. Foi uma vingança. Eu disse uma vez, num programa de televisão, eu disse assim, não existe mulher fria, existe mulher mal esquentada. E na menopausa a mulher pode se esquentar, mas não é depender de um parceiro. Ela tem que depender dela também e dela acreditar. Eu mereço prazer, eu mereço... É autoestima, né, da mulher se gostar, de estar mudando os hábitos de vida. Então, de novo, aqui vem falar de hábitos de vida, que é essencial, né, ter uma alimentação equilibrada. E a menopausa não termina a vida, porque às vezes ela fala, ai, meus filhos se casaram, eu agora tenho uma nora, e ela fica só, às vezes ela fica só cuidando do neto, né? Tem mulher que fica babá, folguista, só babá. No momento de vida que ela tinha que estar em plena atividade, tinha que estar evoluindo. Olha, Ritz, eu sou avó de 2 netos, eu amo meus netos, foi muito bom ser avó, né? Mas eu cuido deles quando eu posso, mas eu continuo médica, eu continuo isso, porque as mulheres que ficam babás, lógico, você tem que cuidar, ajudar, ser parceira. Não é virar um papel de mãe tardia, não. A mulher que tira a função, que se escraviza, ela não tem prazer. Mulher acorrentada aos filhos, ao marido, à submissão, ela não tem prazer. É verdade. A menopausa não é uma algema, a menstruação não é uma algema. A mulher não pode pôr um rótulo, estou menopausada. Sabe o Neila Torraca disse uma coisa muito linda um dia? Falou assim, menopausa é preconceito. Você dizer, eu estou na menopausa, é preconceito. Eu não vou aceitar nenhum preconceito para a mulher. Mulheres... Hoje, com 50 anos, são as mulheres do passado, 40 anos atrás, que tinham 40. Então, a mulher tem 72 anos de vida média, as mulheres vão viver até 90 anos. Então, uma mulher... tem que se preocupar como é que vai ser essa velhice. Na Europa, a mulher com 70 anos vai sozinha. Dança de salão é uma coisa muito boa. Dança do ventre, dança do salão, mostrar o corpo. Muitas dicas. Então, fica aqui as dicas valiosas da doutora Albertina, trouxe pra gente muita informação de qualidade, que elucidou um pouco da tua dúvida aí de casa sobre menopausa. Ficou com dúvida? Escreve pra gente, doutoraritz@rbtv.com.br. Doutora Albertina, muito obrigada pela tua participação. E ter orgulho da nossa história de vida, das nossas marcas. Não é precisa ser marcada, verdade. Mas aqui são as estradas do meu tempo. O meu corpo marca o tempo da minha vida. E acho que hoje, uma mulher triste, uma mulher reclamando, uma mulher que não se gosta, ela não ter, e culpando a menopausa, ela não vai ser agradável. Então, vire os anos a nosso favor, né? Isso mesmo. É o momento do segredo, doutora Ritz. Aquele momento que você fica esperando para ter aquela dica, ter aquela receitinha para aplicar no dia a dia da sua família, para melhorar a qualidade de vida e trazer mais saúde. Hoje nós temos a dica de um suco energético. Mas volta a fita antes da Cláudia. Oi?
O que ele falou? Tá bom, eu já queria facilitar. O que muda? Tem um problema interno. Tá. Obrigada. Voltando com o programa Doutora Hits, aquele momento especial em que eu dou aquela dica, segredo Doutora Hits. Vamos hoje aprender um suco energético, refrescante, que vai trazer e vai restaurar os níveis de energia, vai refrescar. Para a mulher na menopausa, então, com aqueles calores todos, fica aí uma dica de como restaurar e de como elevar os níveis de energia. Esse suco, ele é muito nutritivo. Nós temos como primeiro ingrediente 400 ml de água de coco. Água de coco é um poderoso hidratante, um isotônico natural. Ele possui muitos minerais, possui todos os eletrólitos necessários. Vamos colocar no liquidificador, então, 400 ml dessa poderosa água de coco. Para complementar, nós temos aqui polpa de açaí. A polpa de açaí é excelente para a saúde. O açaí ele tem um enorme valor energético, possui gorduras saudáveis, gorduras monossaturadas, poliinsaturadas, é uma excelente fonte de proteínas, antioxidantes, é um alimento que não pode faltar. Vamos colocar aqui, então, 200 ml da nossa polpa de açaí. E para dar aquele toque final na nossa receita, nós temos aqui o mel de abelha. O mel de abelha possui mais de 70 nutrientes essenciais para a saúde. Nós temos cálcio, magnésio, sódio, potássio, tem um valor calórico razoável. É uma boa sugestão para você que quer substituir o açúcar do teu dia a dia. Uma colher de chá de açúcar tem aproximadamente 40 calorias. O mel proporcionalmente tem 25, considerando que ele adoça 2 vezes mais que o açúcar, é uma boa forma de estar substituindo o açúcar. Então, colocamos aqui uma colher de sopa do mel. Vocês veem que não tem mistério nenhum, uma receita super simples. Isso aqui para depois da atividade física, depois de um desgaste emocional muito grande. Vamos ver, esse suco é maravilhoso. Suco refrescante, energizante. Te garanto que a família inteira gosta, ele é uma delícia, as crianças gostam muito. Então, uma super sugestão aqui do suco energético para toda a sua família.